daqui a pouquinho a bola rola no Morumbi para São Paulo e Primavera, né? Já dessa reta final aí de Campeonato Paulista. Hoje é o último jogo do São Paulo no Morumbi, pelo menos da primeira fase. Vai depender se o São Paulo vai conseguir se classificar ou não aí para as quartas de final, né? Mas dessa primeira fase é o último jogo aí no Morumbi. Depois a gente encerra aí contra a Ponte Preta fora de casa, certo? Já vamos entrar aí direto e reto nesse pré-jogo, porque o negócio é o seguinte, ó. São Paulo enfrenta o Primavera na noite deste sábado, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Morumbi, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Transmissão aí do jogo? Tem algumas opções hoje para poder assistir. Cazé TV, Record, TV aberta e HBO Max, tá? Então tem stream, HBO Max, né? Pô, TV aberta, tem Record, né? Quem tiver só no internet dá para ver também na Cazé TV. Então tem opções para poder acompanhar o jogo aí de logo mais. Certo, rapaziada? Bom, seguinte, ó. Antes de a gente falar sobre a escalação, vamos falar aqui sobre algumas novidades que a gente tem para o jogo de hoje. Primeiro, sobre o último reforço aí que o São Paulo anunciou, que foi o Lucas Ramon. Lateral direito, foi anunciado aí, acho que foi anunciado, ele foi apresentado, acho que foi ontem, né? E segundo o Alexandre Vieira, o Lucas Ramon está relacionado para a partida contra o Primavera. Ele não tem condições de jogar 90 minutos, mas foi relacionado. Assim, a gente comentou muito sobre isso quando teve a apresentação dele, que é o seguinte: ele não foi inscrito no Paulistão pelo Mirassol, tá? Por isso que ele pode jogar pelo São Paulo. Ele não estava jogando, porque ele já tinha um pré-contrato com o São Paulo e o Mirassol não botou ele para jogar por causa disso. Então ele estava, irmão, encostado no Mirassol. Tava aquele impasse, né? Ele tinha um pré-contrato com o São Paulo, o Mirassol não liberou ele para o São Paulo e o Mirassol também não utilizou ele. Então ele estava parado, não jogou nenhum nem outro. Então ele está sem ritmo de jogo, não está 100% fisicamente, então por isso que ele não tem condição de jogar 90 minutos, porque ele não vinha jogando, né? Então é por isso aí, mas foi relacionado. Não sei se vai ser titular, se for vou ficar surpreso. Vamos ver aí, né, se o Crespo vai começar com ele ou não. Acho que deve ficar no banco aí, quem sabe entrar aí na segunda etapa, tá? E temos outra novidade, essa aqui eu gostei bastante, que é um dos garotos que subiu aí de imediato após a copinha, um deles foi relacionado. Informação que trouxe também o Alexandre Vieira. O Jorginho, tá, está entre os relacionados para a partida de logo mais. O Alisson deve ficar de fora mais uma vez. Então, além do Lucas Ramon, que foi o último reforço aí a chegar no São Paulo, o volante Jorginho também foi relacionado e vai estar no banco de reservas aí como opção para o técnico Hernan Crespo. Acho uma ótima ideia porque, assim, se for pegar o meu campo de São Paulo hoje, tem 3 titulares, certo? Que é Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Só que, quando a gente vai botar um time mais alternativo ou poupar esses caras, a gente não tem tanta opção. Tem o Luan no banco, mas é primeiro volante, Pablo é primeiro volante e só, né? O próprio Alisson, se não tivesse toda essa patifaria dele força a saída do São Paulo, eu acho que ele poderia jogar. Por exemplo, hoje ele jogaria, né? Para descansar esses jogadores aí, mas o Alisson não vai ser relacionado. Acho que dificilmente volta a jogar pelo São Paulo. E o Jorginho foi relacionado, torcer pro Crespo aí, dar chance pro garoto, porque assim, hoje é um jogo importante, São Paulo tem que vencer de qualquer maneira, tá? Porque, pô, tem times ali, né, que tá perto da zona, que tem 6 pontos, São Paulo tem 7, então, tipo assim, tem que ganhar hoje pra, né, irmão, eliminar, literalmente, esse risco de rebaixamento e já pensar em classificação. Mas ao mesmo tempo, cara, é um tipo de jogo que tem que testar. Por exemplo, o Pedro Ferreira tem que jogar hoje. Desde aquele dia contra a Portuguesa que ele entrou muito bem, ele não jogou mais. Então, hoje é um bom jogo para dar uma chance pro garoto. Não falo nem de ser titular, pode entrar no segundo tempo, né, jogar ali 20, 30 minutos, mas dá oportunidade pro garoto. O próprio Jorginho pode também jogar um pouquinho, né, fazer a estreia dele aí pelo time principal, né? Então, é um tipo de jogo aí que eu acho que o São Paulo tem que poupar jogador, né, não pôr a força máxima, mas também, né, fazer aí algum rodízio de garotos da base, como o próprio Jorginho e o Pedro Ferreira, né? Mas sempre lembrando que é um jogo para vencer, por isso que não tem que colocar também o time todo reserva, né? Tem que mesclar, né? Alguns jogadores titulares, dar oportunidade para outros, acho que é um tipo de jogo para mesclar, sabe? Não tem que ser nem o time todo reserva, né? Para não passar um recado que o jogo não é importante,
e nem um time titular também todo, porque tem jogo contra o Grêmio no meio de semana, que é um jogo bem mais importante e mais difícil que esse. Esse jogo aí contra o Grêmio também em casa, né, no meio de semana, é um jogo de Brasileirão. O Brasileirão é mais importante do que o Paulistão, evidentemente. Tá bom, rapaziada? Bom, vamos lá agora. Eu tô preocupado com uma coisa, rapaz. O GE aqui traz um provável São Paulo, que eu tô bem preocupado com essa escalação aqui. Porque a escalação, ou pelo menos o esquema, é igual ao que foi contra a Portuguesa. Se o Crespo fizer isso aqui, meu amigo, ele tem que ser criticado até ele parar de botar essa escalação aqui em campo, porque a gente viu que não funcionou contra a Portuguesa e é um time bem parecido com aquele que tomou 3 em casa da Portuguesa, tá? Vamos lá, ó. A primeira mudança que o GE traz é que já deve ser uma linha de 4, já começa por aí, porque ele começou o ano jogando com a linha de 4, alguns jogos ali, depois voltou ali, né, do jogo do Flamengo pra cá, ele começou a botar ali 3 zagueiros de novo, e hoje deve voltar com linha de 4, pelo menos é o que o GE traz aqui, ó. Segundo o GE, o São Paulo deve vir a campo com Rafael no gol, Mike na direita, Arboleda e Sabino na zaga, e o Wendel na esquerda, fechando ali a linha defensiva, né, a linha de 4 defensiva do São Paulo. Danielzinho e Marcos Antônio como volantes, aí os 4 caras na frente. Lucas Moura como meia, Luca na direita, Ferreirinha na esquerda e Caleri centralizado. O famoso 4-2-4, né? Marcos Antônio e Danielzinho, Lucas, Ferreirinha, Luca e Caleri. O famoso 4-2-4. Que não... O esquema foi o mesmo contra a Portuguesa, né? A gente teve... O Luca começou como titular contra a Portuguesa, o Ferreira também, o Lucas também, e o Caleri eu acho que foi banco, né, contra a Portuguesa, se eu não tenho enganado. Não, ele foi titular também nesse jogo. Foi dos 4 de frente, foi titular os 4, né? Foi o mesmo time aí, né? Pegando do meio pra frente, foi o mesmo time, né? O Marcos Antônio começou no banco e o Danielzinho também. Contra a Portuguesa foi Negruti, Pablo Maia. Foram os 2 volantes do São Paulo naquele jogo, né? Assim, rapaziada, é um tipo de escalação, de esquema que deixa o São Paulo muito dividido, sabe? Deixa o time meio que como se fosse dividido literalmente, parece que não tem meio campo, né? E assim, além de ser um 4-2-4, os 2 volantes, nenhum é de pegada de marcação, que é o Marcos Antônio e o Danielzinho. São jogadores de bola no pé, distribuição, de passe. São jogadores para quando você pode ver com a bola no pé, com poste de bola. Sem a bola, eles não agregam muito na marcação. E uma linha de 4. Cara, vou falar um negócio pra vocês. Essa escalação aqui, ela é arriscadíssima, tá? Arriscadíssima aí. Eu não gosto dessa... A questão não é nem os jogadores, a questão é o esquema. O esquema, tá? Pra mim a questão aqui é o esquema. Então, segundo o GE deve ser esse time aí, eu não gosto nem um pouco, porque já foi muito mal esse esquema aí contra a Portuguesa. Muito mal. Né? Aí aquela coisa, o Crespo consegue achar o time de novo, né? Achar uma escalação ali com 3 zagueiros que a gente viu nos últimos jogos, o time voltou a jogar bem, vencer. Aí hoje volta pro esquema que foi, irmão, o pior jogo do ano contra a Portuguesa. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido o Crespo fazer isso. Então, espero muito que o GE erre, né? Nessa provável escalação aqui, porque pra mim não faz o menor sentido. E outra, tá? E outra... Além do meu campo que eu falei que não é de marcação e não é, que é Marcos Antônio e Danielzinho, tu tem o Lucas como terceiro cara do meu campo. O Lucas sem a bola é um a menos. O Lucas tem 30 e poucos anos, problema no joelho, ainda tá pegando ritmo, ainda tá melhorando fisicamente, jogou muito bem contra o Santos. Agora, sem a bola, irmão, assim, não tem condição. O Lucas de meia, sem a bola, não tem condição, ele agrega muito pouco sem a bola. Entendeu, cara? Tipo assim, pra mim, mano, essa escalação aqui pra mim não tem pé nem cabeça. É um equívoco absurdo. Vamos ver se vai se confirmar aí essa escalação 1 hora antes do jogo começar. Ou não, espero muito que o GE esteja errado aí nessa escalação, tá? A gente tem de fora desse jogo aí o Rian Francisco, né, que tá se recuperando de lesão. O André Silva já tá aí na parte de transição, daqui a pouco vai começar a treinar com o elenco, mas ainda evidentemente está fora, não está disponível para o jogo de hoje. E a gente tem o Wendel, tá? que deve jogar hoje como titular, que está pendurado, se tomar cartão hoje, não enfrenta a Portuguesa na última rodada do Paulistão. Certo, rapaziada?
Quem apita o jogo aí é o Murilo, tá? Tarrega Vitor, tá? Ele que vai apitar esse jogo, Murilo Tarrega Vitor. Ele que apita essa partida, esperar que não tenha nenhum tipo de polêmica de arbitragem. E o Vinícius Gonçalves Dias Araújo é quem vai estar no VAR, o árbitro de vídeo aí dessa partida de logo mais, né? Então, é isso. É um tipo de jogo aí que é um jogo que é importante, porque tem que vencer de qualquer maneira, entendeu? Então, acho que o ideal para esse jogo é uma escalação mista, né? Que você ali botar algumas reservas para testar e botar alguns titulares também. Porque não acho que tem que pôr o time titular todo, não pode. E nem pôr o time todo reserva, né? Passar aquela mensagem que não é um jogo importante, põe essa reserva aí que vai dar conta. Não acho que não é coisa, não. Tem que ser o meu termo. Testar e também botar alguns titulares aí. Aqueles que estiverem menos desgastados, né? Porque o São Paulo vem com o time titular aí jogos seguidos contra Palmeiras, Flamengo, Santos e Santos, né? 4 jogos seguidos com a escalação titular, então não tem como botar a mesma escalação hoje novo, senão vai estourar todo mundo daqui a pouco, né? Vai estourar todo mundo aí daqui a pouco. Certo, rapaziada?